Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai passar um exercício sobre convecção natural. Esse exercício fala de um recipiente com paredes delgadas e contendo um fluido de processo que está a 50 graus Celsius e colocado a um banho de água fria quiescente que está a 10 graus Celsius aqui, ó. A transferência de calor na superfície interna e externa do recipiente pode ser aproximada pela convecção natural em placas verticais. Então a gente vai considerar que uma placa vertical, tem a convecção, um vai tá resfriando, o outro vai estar aquecendo, e vai determinar dessa forma que o coeficiente global de transferência de calor do processo quente de banho de água fria admitir as propriedades do fluido de processo quente sejam iguais às da água nas mesmas condições. Eu não vou fazer a parte 2 não, porque ela fala sobre gerar gráfico. Mas o que está acontecendo então? Tá? Eu vou ter essa parede delgada aqui no meio, eu vou ter uma temperatura aqui de fluido que vai estar quente e vou ter uma temperatura de fluido que vai estar fria. Eu vou ter que achar uma temperatura intermediária aqui entre eles, tá? Vai ser uma temperatura média, que eu vou falar que vai ser a temperatura de superfície. Vai ser a média desses dois. Temperatura fria, vou botar fria mais T infinito quente dividido por 2. E eu vou ter que achar, porque são diferentes também, as temperaturas de filme. Temperatura de filme frio e a temperatura de filme quente. Esses dois vão ser diferentes. Eu preciso achar esses dois para eu conseguir ver as propriedades do fluido nesses dois. E está falando que é para eu considerar que é água, né? Tanto dentro quanto fora. Então não é para eu me preocupar com isso não. Usar água dentro e fora e só pensar que eles estão com temperaturas diferentes. Olhando aqui no livro, tá, primeiramente eu comecei a fazer conta, né? Eu fui aqui e criei o nosso códigozinho. Eu já tenho aqui, tá vendo, as propriedades da água que vão estar na temperatura quente, que eu vou precisar, as propriedades da água que vão estar na temperatura fria. Você vê que eu coloquei H na frente do quente e C na frente do frio para as propriedades, porque é mais fácil eu eliminar isso tudo depois. E já está aqui a minha temperatura quente no infinito é 50 graus Celsius, no frio é 10. Eu fiz as médias, a média para achar a temperatura da superfície e a média para achar as temperaturas de filme. Tá? A temperatura média da superfície vai dar 30 graus Celsius, é a média da temperatura do infinito dos dois fluidos. Tá? Então eu achei que já, ó, tá vendo, a temperatura de filme para a parte quente, que é 313, eu vou aproximar isso daí, vou aproximar essa parte aqui para a parte quente. O TFH vai ser aproximado para 315 Kelvin e esse TF na parte fria vai ser aproximado aí para 295. Aproximado para 295 para não ter que fazer interpolação nenhuma, né? Interpolar ali nessa região é meio chato de fazer. E agora eu vou pegar os valores que eu preciso. Vou pegar os valores só para a região de líquido saturado, tá? Então vou pegar primeiramente aqui 295 para a região fria, eu preciso do volume específico, que é 1 sobre 1.002. Vou botar aqui, ó, 1 sobre, primeiro na parte fria, né? Vou descomentar todo mundo aqui. Então vai ser 1.002 a menos 3. O calor específico, a pressão constante eu tenho aqui, 295 vai ser 4.181. 4.181. Eu tenho o Mi, que é a viscosidade, tá? E na verdade eu não vou usar o Mi nesse caso, não vou usar só o Ni, tá? Eu não preciso, para essas fórmulas de convecção natural, igual a convecção externa forçada, eu não preciso de me preocupar com o Mi, não, eu me preocupo só com o Ni. E aí vai ser isso aqui, ó, o Ni, ele é igual a, cadê ele? Eu não tenho o Ni direto, né? Eu tenho que pegar a viscosidade e dividir, então eu vou fazer isso aqui, ó, vai ser a viscosidade que está dada aqui, que é 295, que é 959 vezes 10 a 6. 959 a menos 6. Deixa eu comentar aqui, viu, pessoal? Foi mal aí pela... tem aqui o meu orientador tá me mandando aqui uma mensagem, mas eu já tirei aqui, isso aqui dividido. Meu orientador de mestrado, tá? O William Wolf. Dividido por C ρ, e aí eu tenho a viscosidade cinemática que eu estou querendo. Tá? Agora o K, eu tenho que ver o K do fluido, né? O K do fluido líquido saturado, que é esse aqui, 606 vezes 10 a menos 3. 606 a menos 3. Tem o Prandtl também, do líquido saturado, que é 6.62. O alfa que eu vou precisar, mas será que eu vou ter esse alfa aqui? Eu não tenho alfa, né? Eu vou ter que usar a viscosidade e o Prandtl para achar ela. Então vai ser o meu alfa, aquele parâmetro que está dentro do Prandtl, né? O Prandtl ele é igual
a viscosidade cinemática dividido por alfa. Então alfa é igual a viscosidade cinemática, vai ser o CNI dividido pelo número de Prandtl, beleza? Pelo Prandtl frio, né? Prandtl frio, perdão. E o beta, que é a expansão, o coeficiente de expansão térmica, é esse aqui, ó, 200 e ele está dado aqui em 227.5, 227.5 é a menos 6, beleza? Já peguei esses valores aí para essa temperatura mais fria, agora eu vou pegar para a temperatura mais quente, que é 315, vou pegar a mesma coisa, ó, vai ser, vou até copiar, não vou copiar não, né? Vou refazer isso aqui, ó, aqui embaixo, ó, vai ser, agora eu tenho, o ρ é 1 vezes o volume específico, 1 dividido pelo volume específico, que está aqui, ó, 315, volume específico do líquido saturado é 1009, é 1.009 vezes 10 a 3, 10 a menos 3. 1.0099 é a menos 3. O CP por líquido saturado é igual a 4.4179. O Mi, eu sei que na verdade eu não preciso dele, eu preciso do Ni, na verdade, para fazer essas contas aqui. O Ni ele vai ser igual a essa viscosidade aqui em 315, que é igual a 631. 631 é a menos 6, dividido pelo Hρ, certo? Que é o Hρ, né? E agora o coeficiente de condutividade térmica, né? Que é 634 vezes 10 a menos 3. 634 é a menos 3. O Prandtl vai ser o Prandtl do líquido aqui agora, que vai ser 4.16. 4.16. Eu tenho também o alfa, né, que eu vou usar o número de Prandtl para isso, vai ser o CNI, o HNI, perdão, HNI, dividido pelo H Prandtl, beleza. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui em cima para o alfa, né. E o beta, nessa condição, 315, ele está dado aqui em 400 vezes 10 a menos 6, 400.4 é a menos 6, beleza. Vocês podem conferir nas tabelas de vocês aí para ver que dá isso mesmo, tá? Agora eu preciso calcular os parâmetros que me interessam, né? Eu tenho uma condição também que não foi falada aqui, ó. Quando eu tenho esse fluido aqui, o que é? Ele fala de calcular o coeficiente global de transferência de calor. O que é o coeficiente global de transferência de calor? A gente sempre assume, né, nessas cálculos de coeficiente global, sempre se lembrando disso aqui, ó, o coeficiente global de transferência de calor, ele é igual a 1 sobre, é igual a resistência total, né? Na verdade, nesse caso aqui, a gente hoje costuma fazer essa conta, né? O coeficiente global vezes a área é igual a resistência total elevado a menos 1, tá? É isso aqui, a resistência total que a gente tem. Nesse caso, a parede delgada não apresenta resistência, então seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. 1 sobre o... teria que ser a área, tá? Nesse caso, eu teria que ter a área aqui, por exemplo. Teria que ser o H barra... no caso, estou jogando quente para o lado de lá, vai ser quente aqui, ó, quente vezes a área mais 1 sobre o H barra frio vezes a área. Mas nesse caso eu não estou usando a área, eu posso cortar a área aqui, ó, posso tirar a área daqui e daqui também, tá? Eu fico só com essa fórmula aqui, ó, vai ficar coeficiente global, ele nada mais é do que o 1 sobre o... Isso aqui tem que ser elevado a menos 1, perdão. Isso aqui é 1 sobre o H barra hot mais 1 sobre o H barra cold. Isso aqui tudo elevado a menos 1. Então eu preciso descobrir esses H's. Para descobrir os H's eu preciso do Nusselt. Para descobrir o Nusselt eu preciso pelo menos do número de Rayleigh, né? O número de Rayleigh ele tem aquela definição que, olha, eu sei que o meu número de Nusselt nessas condições aí, essa é um escoamento, né, que vai ser gerado para convecção natural, só não tem nada de convecção forçada nesse caso. O número de Nusselt, ele é Nusselt médio, L, ele é função diretamente do número de Rayleigh, né? Eu tenho que encontrar esse número de Rayleigh para essas placas aí. Eu tenho inclusive esse comprimento que eu esqueci de colocar aqui no código, tá? O comprimento aqui, ó, tem uma dimensão L que é igual a 200 é a menos 3, que é o comprimento da placa, tá? Que é onde elas estão. E eu vou utilizar essas informações. Opa, aí um negócio aqui. E eu vou utilizar essas informações para calcular o meu número de Rayleigh. Então a primeira coisa que eu preciso fazer então é calcular o Rayleigh para os dois casos, né? O Rayleigh L, vou ter que fazer o Rayleigh L para a parte fria e vou ter que fazer o Rayleigh L para a parte quente também, tá? Vai ter que ser os dois casos aí. E aqui é o mesmo. Tem uma questão, né? Quando eu olho lá no livro, se eu voltar lá no livro e for observar nesse caso, eu nem calculei o número de Rayleigh ainda, tá? Eu vou primeiramente calcular o número de Rayleigh, então pra gente ver. O número de Rayleigh é isso aqui, ó.
preciso definir primeiro o número de Rayleigh. Rayleigh, tanto para um caso ou para o outro, vai ser igual a G beta vezes a diferença de temperatura que eu tenho, a temperatura da superfície menos a temperatura do infinito, tá? Temperatura da superfície menos a temperatura do infinito, vezes o L ao cubo, dividido por Ni vezes alfa, tá? Isso aí vai dar dois valores. Eu vou ter um valor para o frio, ó, o frio e o quente. Tá, o lado frio e o lado quente. Isso aqui vai me dar o lado frio. Vamos ver quanto que dá no lado frio aí. Eu vou pegar aqui, tá, beleza. Então, no lado frio vai ser G vezes C beta vezes a temperatura da superfície menos a temperatura fria infinita, tá? Temperatura do frio no infinito. Não tem que pegar a temperatura de filme nesse caso, não é só a temperatura fria no infinito mesmo, vezes o L elevado ao cubo. Isso aqui tudo, ó, tudo que está aqui dividido por C Ni, que é a viscosidade cinemática, vezes o CA, que é o alfa, né, que a gente está considerando ali. Isso tudo aqui vai ter que estar a mesma coisa na parte, ó, vai ter que estar aqui Ctrl C, Ctrl V na parte do calor, mas agora é tudo quente, ó, HA, HNI, aqui vai ser a temperatura quente e vai ser o H beta aqui, ó, pronto. E agora eu vou colocar essas duas informações aqui embaixo, tá? Da mesma forma como eu coloquei as temperaturas, eu vou colocar aqui também para o Rayleigh, vai ser, ó, Rayleigh C, vai ser o Rayleigh C aqui, vou tirar isso aqui, ó. Rayleigh C e vai ter o Rayleigh H, Ctrl C, Ctrl V, opa, caramba, aqui ó, H aqui, faltou que cortou até o igual, e o Rayleigh H aqui ó, pronto, beleza. Essas informações aí a gente vai precisar agora. Fiz aí a conta, deu, nossa, o Rayleigh H deu negativo. Por que deu negativo? Eu tenho a temperatura da superfície, ele pode dar negativo, esse é detalhe, confusão, como igual aquele filme, o Alto da Compadecida, que na hora que o diabo começa a fazer um monte de coisa lá assim, aí Jesus lá vira pra ele e fala assim, isso aí é só confusão do diabo, isso é uma confusão do diabo, tá? Você pode ter o Rayleigh negativo, não tem problema nenhum, porque é só a relação de onde você coloca a temperatura. Se eu tiver fazendo no caso aqui agora, eu inverter, porque nesse caso aqui eu estou pensando que a minha temperatura de superfície é essa, ó, menos temperatura de superfície, aí vai dar isso daí, vai dar um valor positivo. Olha lá, eu vou inverter aqui, ó. Olha lá, deu valor positivo. Não tem, é só porque a ordem de colocar a diferença de temperatura, tá? Então eu tenho os dois Rayleighs, deu 10 a 9. A gente sabe que o Rayleigh 10 a 9 está naquela faixa ali que começa a ser laminar, turbulento, né, no caso da convecção natural. Tem uma equação, que é a equação de Churchill-Shu, que é uma equação que tem aquela que tem 0,825 elevado ao quadrado e tal. Essa equação ela vale para todas as faixas de Rayleigh. Eu poderia usar também as equações que a gente tem de placa vertical, tá? Que são aquelas que usam o C vezes o Rayleigh elevado a N. Mas essas equações, elas têm uma limitação. Deixa eu ver aqui, elas são limitadas, eu acho até um certo valor. Acho que você não pode utilizar elas para eu acho que eu não lembro qual que eu falei aqui delas, tá? Acho que elas são limitadas para alguns valores de Rayleigh só. Eu acho que esse caso aqui, ó, eu teria que ver na aula, lá no meu material de aula. Quer ver? Tá? Até tenho ele aqui, né? Porque o material de aula é justamente isso aqui, só que um pouquinho antes. Ó, vou voltar aqui. Vou voltar lá em cima, tá? Pra gente ver o que é. Ó, tenho aqui essa convecção. Tá, isso daqui é para o escoamento laminar. Eu posso usar para o escoamento turbulento também. Só que eu estou bem nessa faixa, né, de 10 a 9. Eu posso utilizar 10 a 9 aqui e dane-se, né? Sairia mais fácil esse número de Nusselt aí. Ou eu posso utilizar aquela equação do Churchill-Shu, que é essa daqui, ó, que é poderosíssima, e aí eu tiraria um valor que está dentro de uma faixa que está valendo. Eu vou usar o Churchill-Shu só para a gente fazer um negócio diferente, tá? Só para a gente poder brincar com um negócio diferente aqui, ó. Vou fazer o Churchill-Shu, vai ser essa equação aqui então. Vou ter o Nusselt L frio, que vai ser igual. Vou até jogar ele aqui, ó, por causa de separar tudo frio primeiro, depois tudo quente. Vai ser igual a, vamos ver a equação aqui pra gente. É igual a vamos lá, isso tudo aqui vai estar elevado ao quadrado, elevado a 2 pontos. Eu vou ter aqui dentro 0,825 mais, aí entra aqui agora essa fração. Então a fração aqui, ó, primeiro termo da fração é igual a 0,387, 0,387 vezes o número de Rayleigh, o Rayleigh LC, elevado
a 1 sobre 6. Ó, 1 ponto dividido por 6 ponto. Beleza. E agora eu coloco a parte de baixo dela aqui, ó. Vai ser essa parte aqui, ó. 1 mais 0.492. Eu tenho que abrir isso aqui uma fração para ela também, ó. 0.492 dividido pelo número de Prandtl, tá? Isso tudo aqui vai estar elevado a, olha que fator bizarro, 9 sobre 16. 9 ponto dividido por 16 ponto. É bom que a gente joga, a calculadora faz o trabalho, né? Não tem que se preocupar com nada. E esse Prandtl que eu tenho que me lembrar que é um Prandtl frio, Prandtl do calor, tá? É elevado a 16. E agora eu tenho esse fator aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui nesse lado de fora. Isso aqui vai estar elevado também a 8 sobre 27, tá? Isso aqui que tá emendando lá desde o 1, tá vendo? Desde o 1 mais, isso aqui vai estar elevado a 8 ponto dividido por 27 ponto, beleza. Isso aqui vai ser o nosso Rayleigh frio, e eu vou jogar também o número de Nusselt frio, e eu vou jogar também o número de Nusselt quente, vai ter o Rayleigh H, e esse aqui vai ser o HPR, tá? HPR, beleza. Agora a gente tem mais duas coisas aí pra gente ver. Estamos aumentando aqui as coisas que a gente vai visualizar agora. Agora eu tenho aqui, ó, o Nusselt, e lá na frente é Nusselt também. Nusselt, beleza. Então já temos essas informações aí, eu vou só tocar o pau aqui, ó, Nusselt H. Vou só rodar aqui pra gente. E isso aqui eu posso tirar esses casos aqui, né? Aqui não tem número de Rayleigh, de Nusselt, não tem unidade não. Beleza, aqui, ó. Vai ser, pronto, foi. O número de Nusselt está dando 203 e o número para a parte fria 264 para a parte quente. Já temos um valor aí legal para a gente trabalhar, tá? Mas agora eu vou calcular os H's, né? Eu quero o H a partir disso aqui, ó. O H, ixi, será que eu usei esse H de alguma forma? HL frio vai ser igual a o Nusselt L frio multiplicado por L dividido por K, não é o contrário, né? Multiplicado por K e dividido por L, é isso aqui. E eu tenho também o HLH, que vai ser o coeficiente de condutividade para o caso quente, dividido, multiplicado. Tem que ser o H, depende de qual que é, né? O K, na verdade, HK dividido por L. Isso aqui tem que ser então o CK, tá? CK, tá vendo? É o frio, é o K frio. Tem aqui o K quente e o K frio aqui em cima, beleza? Então tem esses dois aí. E aí eu posso calcular e vou novamente colocar mais uma formuleta aqui para nós. Vai ser aqui, baixa, e aí eu vou botar aqui, ó. Aqui vai ser o HLC, que eu fiz HLC e HLH, né? Tá certo. Isso aqui eu vou cortar também, ó. H. Beleza. Então agora a gente sai com novas fórmulas aí, ó. Saiu com HLC e o HLH. Tendo essas duas informações, eu posso agora calcular qual que é o coeficiente global, né? O coeficiente global, que é o U. U é igual a... Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Isso aqui é elevado a menos um ponto. Isso aqui vai ser, primeiro termo, 1 dividido por HLC mais 1 dividido por HLH. Beleza, tá aí, ó. Isso aqui vai ser a minha informação desse coeficiente global de transferência de calor, tá? Deu aí. Eu não printei ele aqui não, vou botar ele aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou botar aqui Esse coeficiente global de troca de calor, ele é em unidade de watts por metro quadrado Kelvin, tá? Watts por metro quadrado Kelvin. É a mesma coisa que o coeficiente de troca, coeficiente convectivo. Ele não tem... Eu até posso colocar isso aqui também, ó. Coeficiente convectivo, coeficiente convectivo. Beleza. Então isso aqui vai me dar esse U. Esse U está dando 355 watts por metro quadrado Kelvin. Dessa informação, o que é pedido aqui mesmo? Eu acho que ele pede esse coeficiente de troca de calor, certo? Deixa eu ver aqui, cadê? Ele pede esse coeficiente de troca de calor que a gente acabou de achar. A gente tem aqui ó, o U. Usando a equação, aqui, ó, pegamos isso aqui, a gente já calculou o Rayleigh, né? O Rayleigh deu... o Rayleigh até esqueci aqui para trás no pagode. Quer ver? O Rayleigh deu 200 e...
2.56 vezes 10 a 9, ó, 2.56 vezes 10 a 9, e aqui deu 6.45 vezes 10 a 9. E aí a gente achou os H's, né? O H barra é igual a utilizando as nossas fórmulas aqui, deu HH barra igual a 839, ó, 839 watts por metro quadrado Kelvin, e o H barra C ele deu igual a 618. Você vê que é bem parecido, né? Porque eles são fluidos, que a gente usou o mesmo fluido para os dois, só tem temperatura diferente, então eles têm realmente propriedades muito parecidas. Tendo essa informação aqui, o que ele pede mais? Ele quer saber, admita que as propriedades, quer saber qual que é o coeficiente global de transferência de calor entre o fluido quente e o fluido frio. Tá, beleza, é isso aí mesmo. Se você quiser fazer mais alguma coisa, que pode ser feito, seria verificar se a nossa hipótese de que a temperatura na superfície é igual, né? É igual a essa mesmo que a gente colocou, que é de 30 graus. A gente teria que validar isso daí. Para fazer isso, a gente sabe que você tem, de um lado, você tem o fluxo de calor que é feito de um lado, através do fluxo de calor da parte quente, é igual ao fluxo de calor que é feito do outro da parte fria. Esse fluxo de calor é simplesmente igual a H vezes a diferença de temperaturas, que tem a temperatura da superfície menos a temperatura do infinito de cada lado. E aí você teria só a temperatura da superfície, seria a sua incógnita dessa equação, você iguala as duas pelo balanço de energia, você acha qual que é essa temperatura de superfície, tá? Não vou fazer isso não, porque já está longo já, e vocês podem brincar com isso aí depois. A parte 2, que é, olha, gera um gráfico. Isso aqui também deve ser legal de fazer. Gera um gráfico do coeficiente global de transferência de calor como função da temperatura do fluido de processo quente, na faixa de 20 a 60 graus. Como é que vocês acham que vai ficar? Vai variar, né? Bastante, né? A gente vai ter uma variação boa aqui, com todas as demais propriedades continuam as mesmas. Eu acho que seria uma variação quase linear, na verdade, viu? Você vai aumentar a diferença de temperatura. Eu não acho que o Rayleigh vai mudar tanto assim, por causa disso. Vai ficar praticamente uma variação quase linear. E vai variar o Rayleigh linearmente. O Rayleigh dentro da equação de Churchill e Shu, ele varia... Ele está lá dentro, né, mas ele varia com 1 a 6, então ele não varia tanto não, varia bem pouquinho. Ele varia lá dentro da equação, quer ver? Ele varia dentro da equação com 1 elevado a... ele dentro de um termo já está elevado a 1 sobre 6. A variação dele é muito pequena. Assim, ele pode variar bastante para ele ter uma variação grande de coeficiente, tá? Então eu não acredito que vai variar muito não, mas vocês podem testar aí depois. Um abraço.